Pessoal, muito boa tarde a todos. Cá estamos nós mais uma vez na nossa reunião virtual, reunião que lembra o farol de Ismael, tarde de sábado, em que teremos os nossos passes, em que nos reunimos relembrando o farol. Antes de mais nada, antes de começarmos, agradecendo, manifestando a nossa saudade, inclusive, vamos só ler um trecho de uma comunicação, acho importante para todos nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Instrução transmitida por via mediúnica resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, como uma mensagem a todos nós. Queridos amigos, quantas saudades do farol, as nossas tardes, os nossos momentos de encontro, as nossas reuniões, as pessoas sentadinhas lá, todos estão com saudade. As preleções no sábado, as preparações para o passe, as da segunda-feira, da terça-feira. No sábado, das 20 para as 4, às 4h30, quando o pessoal já abria a porta dizendo que estava na hora de encerrar a preleção. Às vezes alguém chegava atrasado e entrava pelos fundos, alguém dizia: silêncio, que já começou a preleção. E às vezes a pessoa respondia: nossa, por que já tem gente dormindo? Às vezes tinha preleção, tinha gente dormindo. Era um preparativo para o passe. Isso tudo acontecia. Então, tudo isso dá saudade. Aqueles momentos que nós atravessávamos e atravessaremos novamente quando retornarmos às nossas reuniões. O Espiritismo sempre nos convoca às reflexões. É isso que nós temos que pensar. Não tem como nós recebermos os nossos passes sem que haja previamente uma convocação às nossas análises psíquicas, mentais e espirituais. O passe nos ajuda, nos transfunde boas energias, energias positivas, salutares e saudáveis, mas a gente precisa também de reflexão. Estas reflexões que nós as trazemos não são propriamente oriundas do nosso íntimo, nós as escolhemos nos livros, nos estudos, porque nós não temos o cabedal para poder estar transmitindo mensagens. Mas tudo é válido, porque nós, inclusive, somos os primeiros a nos incluirmos nas necessidades expostas nas preleções e nos livros.
Cada um de nós faz o que pode, como sempre se diz. A gente recebe as teorias e vamos ver como vivenciá-las na prática, no dia a dia, a cada instante da nossa vida, em cada desafio, em cada tristeza, em cada amargura, em cada alegria, em cada felicidade. O Espiritismo é uma fonte de pesquisa, de beleza, de sabedoria, de aprendizagem eternos. Nós não podemos dizer que sabemos tudo porque ninguém o sabe. Ninguém. Nem mesmo os grandes médiuns, os grandes instrutores. Tudo temos muito que aprender, porque nós estamos diante do infinito. E a doutrina espírita nasceu sobre um tríplice ângulo, digamos assim, ciência, filosofia e religião. Ciência é aquilo que tenta demonstrar os fatos, prova o que existe, mostra o que existe, estuda e tenta provar. Isso é real, isso não é, isso faz a ciência. E a ciência, inclusive, demonstra determinadas afirmações que ela faz. Então nós precisamos de cientistas espíritas, porque somos nós que dizemos que tem mundo espiritual. Somos nós que dizemos que tem reencarnação. Quem afirma que prove. Prove que existe. Só que essa prova já existiu. A existência do mundo espiritual, a existência da reencarnação, já está comprovada nos anais da história. É só nós pesquisarmos e buscarmos e vamos ver que grandes cientistas se dedicaram a isso e chegaram a conclusões contundentes sobre essa realidade. Através de hipnotismo, terapias de vida passada, lembranças aqui e acolá, várias formas de comprovação. Então não é ficção mais, não é suposição. E nós podemos dizer que a era dos fenômenos, das materializações, das revelações científicas, dos trabalhos científicos, alguns dizem que já passou, que não existe mais, já foi o tempo, agora são só as mensagens, mas não é assim. Nós ainda podemos, se quisermos, termos comprovações objetivas, científicas, da realidade do espírito. Porque isso não passou, não. A realidade espiritual é uma lei da natureza, então em qualquer época, em qualquer momento, é possível que se comprove. Quanto à filosofia, ela difere da ciência, porque a filosofia ela não precisa propriamente provar. Ela não precisa provar as coisas físicas, ela é uma cogitação. Todos nós temos uma filosofia de vida, um modo de encarar as coisas, um modo de pensar, um modo de raciocinar. E a filosofia, mais do que a ciência, tem acesso a assuntos metafísicos, como Deus, como certas coisas, que a ciência às vezes fica com o pé atrás, outro na frente, só quer provar o que é material, o que é físico. Então a doutrina espírita nos deu também ensejo para aspectos filosóficos. Mas propriamente o que mais caracterizou, o que mais pegou a doutrina espírita foi a intenção de restabelecer o cristianismo primitivo. O cristianismo primeiro como era quando Jesus esteve entre nós, como ele expressou. Então essa tem sido a tônica mais acentuada da doutrina dos espíritos. E aí é que entra a nossa parte da questão da religiosidade, da questão de ser cristão, da questão de buscar uma forma de seguir esses princípios evangélicos. A ciência também tem aspectos filosóficos e tem aspectos religiosos, tanto que o próprio Einstein elaborou uma teoria que foi em princípio filosófica, depois se transformou em comprovação. E ele próprio tinha uma religiosidade íntima. Ele dizia que um grande mistério é sondar o invisível, o supremo, alguma coisa intangível. Havia um misticismo que é um sinônimo de uma religiosidade sadia. E da mesma forma, muitos filósofos se imbuíram de religiosidade. E isso é o que caracteriza, então, principalmente a doutrina dos espíritos, o aspecto religioso. E aí entra nós. A nossa parte na questão de seguirmos e nos adaptarmos e abraçarmos esse aspecto religioso.
E isso não é uma coisa de exterioridade. Há uma convocação imensa para que exista o que? A interiorização. Nós estamos falando de espírito. A interiorização e a vivência dos princípios evangélicos. Parece que é complicado, né? Mas o espiritismo, ele é para complicar mesmo. Ele é amigo da filosofia, amigo da ciência, amigo da religião, exigente nas suas práticas, exige de cada um de nós aquilo que nos vexa, nos envergonha de sabermos às vezes que não estamos no caminho a seguir. Existe um compromisso maior, porque em doutrina espírita tudo se torna mais transparente, mais visível, porque nós cremos, como dizia o apóstolo Paulo, que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E isso implica em contermos as nossas ações, as nossas análises das coisas. Vamos seguir aqui as nossas anotações para a gente poder refletir, né, gente? No livro 3º do Livro dos Espíritos, há uma sugestão dessa conexão de filosofia, ciência e religião quando fala das leis morais. As leis naturais, que é a lei de Deus. A lei de Deus que está na natureza, que está em toda a natureza. Desde sempre. Ela é imutável, ela é inalterável, porque é uma lei cósmica que vem de Deus. Ela existe desde toda a eternidade e é o que nos ajuda a sermos felizes e o que faz com que sejamos infelizes quando dela nos afastamos. Só um parênteses, nós, espíritas, não acreditamos no inferno como sendo algum local irremissível, um local onde não tem condições de você sair e vai para sempre para lá. Nós falamos de regiões umbralinas, de umbral, de regiões de dor, que são regiões transitórias, não são eternas, porque ninguém permanece esquecido de Deus. Sempre há recuperação, há formas e meios de se restabelecer, de se reerguer, de se reconstruir, de se reorganizar, de se refazer. Mas como falamos de umbral, a gente pergunta, quando diz que as leis de Deus são aquelas que nos garantem a felicidade e o distanciamento à infelicidade, quem são aqueles de nós que vamos para o umbral? Entre outras características. Aqueles de nós que provavelmente iremos para as regiões umbralinas, somos os que estamos infelizes. A criatura infeliz já tem como destinação, entre outras características que também pesam, mas vamos falar dessa, o destino para as regiões umbralinas. E nós precisamos então entender por que a pessoa é infeliz e por que não ser infeliz, quando tem muitos que têm motivos para ser infeliz. Supostamente, nós vamos tentar entender isso. Quando nós falamos que a lei de Deus é eterna e imutável, ela significa que ela existe desde toda a eternidade. Nós temos definições precárias de Deus. Segundo os cientistas, o universo existe há 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. E antes, o que existia? O que existia antes? 14 bilhões de anos, o mundo visível, supostamente pelas deduções de filósofos, de cientistas, de religiosos, de estudiosos, de médiums, de informações. O mundo espiritual precede o mundo físico. A matéria extrafísica antecede a matéria física. Então, se o universo existe há 4 bilhões de anos, antes disso já existia na esfera invisível todos os projetos de mundo material. 14 bilhões de anos, 1 bilhão significa 1.000 milhões. E 1 milhão significa 1.000 milhares. Nós estamos no ano 2020, para completarmos 1 milhão de anos, teríamos que somar 980 mil anos para chegarmos a 1 milhão. Estamos no ano 2020, mais 980 mil anos
Não dá nem para imaginar como é que vai estar, né? Mas nós estaremos vivos. Nós estaremos... Nem sabemos como. Que condição. Não tem mais corpo, não tem mais perispírito. Não sabemos. Seremos co-criadores? Como seria? Como será? Não sabemos. Então, desde então, a lei divina já existe. A lei cósmica já existe. Imaginemos agora os espíritos que têm essa idade. Os espíritos que existem a essa idade, como que estarão hoje? São diante de nós como se fosse Deus. Então a definição de Deus é uma definição humanoide. É humana, com características humanas. À medida que o tempo vai se desenvolvendo, vai se quebrando as superstições, as interpretações humanas, e vão surgindo novas revelações acerca da divindade, que nós não compreendemos direito. Como será daqui a 1000 anos o nosso entendimento? Como que a humanidade vai ver Deus? Deduz-se toda a lei da natureza, todas as leis da natureza são leis divinas, porque são oriundas de Deus. Refere-se às leis, essas leis naturais, às leis da matéria, do mundo físico, as leis das coisas materiais, do ar, da água, dos vegetais, dos minerais, as coisas palpáveis, as montanhas, os oceanos, toda a biologia, a zoologia, toda a química, física, astronomia, coisas do mundo físico, e as leis morais, que são as leis oriundas do comportamento humano, as leis referentes à estrutura da alma. E ambas as coisas fazem parte da nossa evolução, sem que, contudo, signifique uma a ausência da outra ou uma a presença da outra. Expliquemos. O desenvolvimento intelectual de conhecimentos, de cultura, não traduz o desenvolvimento no bem. E isso, evidentemente, que requer muitas encarnações para se aprender tudo o que se deve. E mesmo no momento atual nós vamos perceber que existem muitos de nós que somos dotados intelectualmente de muito conhecimento, de muita sabedoria e somos precários em entendimento real. Como assim? A pessoa às vezes é formada em Oxford, é formada em Harvard, PhD e não tem às vezes o preparo que às vezes um matuto da roça tem. Mentira ou verdade? Verdade. Que comprovação tem disso? A própria pesquisa no mundo espiritual. Muitas vezes doutores e PhDs são tratados por simplórios caboclos, que tiveram uma vida simples, passaram pela vida às vezes sem grandes oportunidades, mas desenvolveram a característica que diz respeito ao homem de bem. O que não significa que títulos de doutor, de especialização, de pós-graduação, dê esse título a alguém. Muito embora a coincidência exista. É lógico que existem pessoas bem dotadas intelectualmente, ao mesmo tempo bem dotadas espiritualmente. E a prova disso, para que a gente entenda, além dos vultos do astral, supostamente broncos que ajudam tanto aqueles que têm tanto cabedal, é Jesus. Jesus era carpinteiro. Jesus não tinha títulos, não tinha menções e tudo mais. No mundo espiritual, o grande valor, o grande forte do mundo espiritual, a grande potência no mundo espiritual de alguém é o que mais ama, é o que mais evoluiu, é o que mais raciocinou, é o que foi mais humilde, é o que renunciou mais, resignou mais. É aquele às vezes que perdeu para ganhar. Não é aquele que só leva vantagem, que resolve tudo. Nem sempre é assim. É uma forma de dizer que mesmo estes que apresentam esse grande cabedal, tendo sido simplórios, já os adquiriram em vidas anteriores. É claro, aquilo que se adquire não se perde. Então nós temos íncito no nosso íntimo uma série de atributos que desenvolvemos no passado. E agora estamos tentando aplicá-los. O que acontece no farol, vamos dizer no nosso exemplo, né, singelo, das pessoas que lá vão, das pessoas que querem fazer cursos, que querem trabalhar, vocês que querem ajudar as pessoas, que estão aí pedindo vibrações, querendo ajudar alguém, pedindo pelo nome de alguém,
pedindo para quem está doente, para quem está no hospital, querendo fazer alguma coisa. É um ímpeto de busca de auxílio, de favorecimento de alguém. Isso já é indício de uma evolução espiritual sincera que nos envolve. Então, mas essa plenitude que se alcança não basta uma vida, nós precisamos de muitas existências. Por isso que a misericórdia divina nos concede a reencarnação, as experiências diversas. Cada um de nós vai passar por várias experiências para nós conhecermos o que é o caminho de fato da perfeição. Jesus dizia lá uma coisa que deixou graves problemas às vezes por causa das nossas interpretações. Sede perfeitos como é perfeito o Pai que está no céu. E essa frase atormentou muita gente. Surgiu silício, surgiu renúncia, surgiu contemplação, surgiu gente eremita, gente que se prejudicava, se sacrificava para buscar a perfeição. E a perfeição está exatamente na busca, na convivialidade com o semelhante. Não adianta buscar regras de vida distante do convívio. É o convívio humano, é a relação do homem com Deus e os semelhantes. É isso que nos põe no caminho do crescimento. Não é a solidão, viver sozinho, contemplando, como um monge num lugar deserto, lá no meio do deserto, ficar lá eternamente, ficar numa caverna. Não é isso. É necessário o convívio, o contato. É aí, nessa prova de fogo, que existe o caminho da evolução. Todos conhecem a lei de Deus, porque ela está na nossa consciência. Só que nós esquecemos, e por isso que às vezes convém lembrar. A gente esquece por causa do nosso egoísmo, por causa das atrações do mundo, por uma série de ocorrências que faz com que a gente esqueça. Mas essa lei está na doutrina de todos os povos. Todos os povos, apesar das superstições, apesar das interpretações um pouco às vezes divergentes, sempre acreditaram nos princípios da lei cósmica, da lei de Deus. Agora, se Jesus ensinou a lei de Deus, Jesus nos trouxe como sendo, unanimemente se considera um protótipo da perfeição, do amor, da dedicação, da renúncia, da abnegação, dos ensinamentos e da exemplificação. Se Jesus nos ensinou a lei de Deus, nos exemplificou, nos mostrou a lei de Deus, o que o Espiritismo veio fazer? Para que Espiritismo? Então é aí que entra a questão do entendimento da função do Espiritismo. Jesus viveu em uma época em que se era necessário falar por metáforas, por alegoria, por imagens, por comparações. Ele não podia ser claro e expor claramente. Então muita coisa ficou como que com dúbia interpretação, que a história demonstrou, demonstrações equivocadas. O Espiritismo veio para esclarecer. O Espiritismo veio para nos auxiliar, desfazer de qualquer interpretação movida a paixão, por interesse pessoal, dando um jeitinho, torcendo, puxando sardinha para o nosso lado, para a nossa religião, para as minhas intenções. Jesus não tinha religião, inclusive. E hoje nós somos convidados, à luz espírita, a vivermos para a religião e não da religião. Há uma diferença? E alguém poderá dizer, mas poxa vida, por que Jesus não veio em outra época, então, quando a humanidade estava mais esclarecida? Quando a humanidade tinha mais entendimento? Só que não é o tempo que Jesus veio que está fora do tempo, é a humanidade que está fora do tempo. Isto é, em qualquer época que Jesus viesse, o resultado seria o mesmo. E a prova disso é o que está acontecendo. Nós, mais que nunca, precisamos o quê? Precisamos de amor. E durante todo esse transcurso do tempo, do cristianismo, muitas coisas foram feitas e até hoje ainda existe essa carência de amor, que parece que nunca existiu direito. Por quê? Porque foram muitas as guerras. Como se diz, teve guerra dos 100 anos e não teve 100 dias de paz no mundo. Não existiu. Teve perseguição, extermínio de índios, escravidão. Uma série de ocorrências
que denota que o amor faltou no Inquisição, cruzadas e perseguições, sem críticas, porque nós, espíritas, somos as personagens que estavam lá. A gente não tem como apontar o dedo para ninguém, porque nós éramos personagens daquelas situações. Não estamos acusando ninguém, a nós mesmos. Pertencíamos a esses quadros. Então, mais que nunca é necessário o amor. Por isso que tem filósofo como aquele nosso amigo Nietzsche, que a gente nem sabe como é que está hoje, né? Provavelmente está muito bem, com outros esclarecimentos, outras ideias, mas ele era meio negativista, meio materialista, e ele dizia, o único cristão que eu conheço morreu na cruz. Como é que fica nós diante dessa afirmativa? O único cristão que eu conheço morreu na cruz. É uma análise filosófica, válida ou não, não sabemos, mas é para a gente refletir, peraí, será que a gente é cristão? Ou a gente passa por cristão? Será que a gente realmente reflete sobre a seriedade disso? Ou isso não interessa? Então o ensino dos Espíritos é claro e é unânime. Essas vozes que nós falamos vêm para nos alertar. E pode ver que há uma unanimidade. De uma forma ou de outra. O Espiritismo aqui em São José dos Campos, né? Lá em Salvador, em Manaus, no Rio Grande do Sul, as mensagens que os centros recebem através da mediunidade, que é algo que precisa ser estudado, precisa ser aprofundado, que muitas vezes poucos entendem também, as mensagens recebidas pela mediunidade são unânimes, são conformes umas com as outras, não há disparidade. As entidades espirituais perpassam geralmente os mesmos princípios de médiuns que não se conhecem, que não se viram. Isso é o quê? É o que Kardec dizia. Não existe mérito nenhum em estar codificando, o mérito em codificar deram a ele. Mas ele não tem, a doutrina espírita não é de nenhum homem. Não foi criada por um homem, é dos espíritos. É dos espíritos. Por isso que a gente repete que não dá para viver de religião, mas para a religião. Um exemplo disso é o próprio Chico Xavier entre nós. Ele viveu abnegadamente e ele dizia, não, isso não é meu. Essas obras, essas mensagens, esses livros não são meus, eu não posso receber por isso. Quer dizer, é viver para a religião e não da religião. E assim Divaldo, assim Ivone, assim outros grandes médiums que nós felizmente tivemos no Brasil. Então pertence aos espíritos. Não tem lugar para hipocrisia, não tem nada de interpretar, distorcer, ninguém inventa nada em espiritismo. Não tem como inventar, depende dos espíritos. A mensagem vem do alto, vem do invisível. Então nós precisamos mais de amor do que nunca. Porque agora que está começando o entendimento, aí vamos pensar em nós. Nós estamos desenvolvendo, nós estamos fazendo o que podemos, estamos lutando conosco mesmo para frear aquilo que é possível. A verdade, é claro, é como uma luz. Você não pode, a luz, se for de repente assim, ela ofusca. É preciso que venha devagar. Vai se expandindo lentamente, vai revelando, revelação, a gente vai entendendo aos poucos, para que possa se conduzir da melhor forma. E a moral se define como sendo o bem, aquilo que a gente faz para amar o bem. Pensamos nisso? Nós estamos imbuídos de pensar no bem, fazer tudo para o bem e para o bem de todos. Isso é o que caracteriza a religiosidade espírita. E deve caracterizar todas as religiões também. O espiritismo tem assim uma espécie de abertura, porque nós temos uma amplitude de percepções ou de noções, atribuindo-se aquela noção de que há mais mistérios entre o céu e a terra do que puder imaginar a nossa vã filosofia. Porque o mundo é muito mais vasto, muito mais imenso, muito mais intenso, muito mais esplendoroso, muito mais misterioso do que nós imaginamos.
Nós estamos restritos a 5 sentidos, aqui na face, na carne, na matéria. Estamos aqui circunscritos à nossa condição física. Quando nós sairmos dessa condição e adentrarmos o mundo espiritual, vai se expandir, nós vamos ver muita coisa que não vemos agora. Então, quando se fala, nossa, parece até engraçado, mas quando se fala, nós, alguns, né, só Deus, Jesus e só, não precisa mais nada, não há necessidade de nada. Vocês ficam falando de espírito, falando de médico desencarnado, falando de orientador espiritual, como se isso fosse uma viagem, né? E na verdade é isso que acontece, porque os mistérios são maiores do que imaginamos. Então existe sim, e isso já está comprovado, a sobrevivência dos que na Terra envergaram determinadas condições, permanece no astral. Por isso existem os pretos velhos, existem os índios, existem os ciganos, existem os legionários, existem os enfermeiros, os médicos, os professores, existem as caravanas, existem os elementais, existem as entidades da Umbanda, Iemanjá, existe tudo tudo é possível na vastidão cósmica. Nós é que nos limitamos. Então os caminhos são os mais diversos, as possibilidades são intensas. E nisso está o esplendor, a beleza, essa multiplicidade. Senão a gente restringe, a gente pensa que Deus é limitado às nossas concepções. O universo é infinito. O universo não tem fim, é infinito. Cada estrelinha que a gente vê de noite no céu, tão bonitinha, aquele pontinho de nada, lá onde ela está sendo emanada, é um sol. É um sol imenso. E como o sol, tem planetas em torno dela. E como o planeta em torno delas tem vida. Tem vida. Não vamos falar que são humanidades, que a gente não sabe direito, dizer que é similar à aparência humana em outros formas. Não sabemos. É uma pretensão saber. Mesmo que a doutrina espírita tenha dito isso. É limitado. Mas civilizações a gente sabe que existe. É infinito o cosmos, é infinito. Quem somos nós para definir coisas finitas, humanas, precárias, transitórias? E a gente tem para distinguir essa lei de Deus. Podemos distinguir por nós mesmos, usando a inteligência. A gente vai aprendendo o que é o bem e o que é o mal. O que deve e o que não deve, o que está consoante de acordo com Deus e o que não está. Ou nós somos burros, com todo respeito ao nosso irmãozinho burrinho. Não. Nós temos a inteligência para utilizá-la. A regra de ouro, quando a gente está em dúvida. Qual que é a regra de ouro? Aí não tem jeito de errar, não tem como se enganar. Faz ao próximo aquilo que você quer que te faça. Se você está fazendo ao outro aquilo que você quer que te faça, você já está no caminho. A gente está aqui, fazendo aqui, falando essas coisas, né? A gente quer ser recebido. A pessoa está ouvindo, a gente quer ser recebido. Quando a gente ouve, a gente quer ouvir. A gente sorri para alguém, quer que sorri para a gente. A gente erra, a gente quer que nos compreenda. A gente tem que compreender o outro. A gente quer ser recebido com afeto, com carinho, com compreensão, sabendo da nossa falibilidade. O outro também. Então a regra de ouro é fazer ao outro, ao próximo, aquilo que gostaria para si mesmo. Não é só a regra, com a lei de Deus, uma conduta nossa conosco mesmo. Por isso que não adianta eu querer ser ermitão. Vou ser um filósofo e viver lá no alto da montanha, meditando, refletindo, contemplando a natureza. Muito bonito, mas fica um tempo lá, sai, vai para o meio social ajudar as pessoas. Que a conduta dos princípios morais não fala da gente com a gente mesmo, é da gente com o semelhante. E semelhante é semelhante. Então a semelhança existe em todos. A gente lembra disso, já falaram isso antes de nós. Pode ser africano, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser asiático, pode ser gay, pode ser prostituta, pode ser ladrão, pode ser o que for. É nosso semelhante. Antes de qualquer acusação, e o mal tem que ser alertado, né? Mas é nosso semelhante.
Em princípio, todos têm o direito à vida, ao bem-estar, ao conhecimento, à oportunidade. Isso que se fala de que o intelecto lá de Harvard, de Oxford e outro lá do campo, as oportunidades, a diferença entre um e outro às vezes, a diferença de quem tem a mais humilde das profissões e o mais elevado lá da ONU, que faz as conferências em vários idiomas, a diferença entre um e outro é a oportunidade, é o momento de vida. Então nós temos o direito. Por isso que existe a união do espírito com o corpo, para que nós conheçamos as coisas da matéria, do mundo material, a vivência no mundo material. Porque Deus fez os mundos materiais, a Terra é um mundo material, suprida de montanhas, de rios, de oceanos, de cachoeiras, de florestas, de passarinhos, de leões, de girafas, de elefantes, de deserto, neve, chuva, vento. E nós então nos materializamos, nos reencarnamos para aprender o contato com esse mundo material, ficar um pouco obscurecida a nossa mente para ver o que está dentro da gente de verdade, aquilo que a gente aprendeu, que a gente sabe pôr em prática ou o que não sabe, e para desenvolver as leis morais e compreender o que é o bem e o que é o mal, compreender o certo e o errado. Condições e necessidades a gente tem e elas mudam. As condições mudam, mas a lei é a mesma. Como assim? Hoje, por exemplo, nós precisamos de celular, de computador, de carro. Tem uma série de coisas que a gente não vive sem. A gente não vive sem geladeira, sem televisão. São circunstâncias do mundo atual. Os nossos bisavós não tinham nada disso. A lei de Deus é a mesma para nós e para eles. A mesma condição que tinha aquele nosso bisavô lá da roça para alcançar o reino dos céus é a mesma do astronauta, do físico, do PhD lá da NASA. As condições são as mesmas. Ambos estão sujeitos à mesma lei de Deus. O amor, a compreensão, a resignação, comportamento íntimo. Isso não muda. Como vão mudar as nossas necessidades mais para frente, vai descobrir-se novas coisas. Vão ter outro tipo de vida, a tecnologia vai avançando, mas a base, o princípio humano é o mesmo, é inalterável. Por isso que a lei de Deus é a mesma sempre. E nós, como é que estamos nisso? Como é que estamos nós? Estamos entendendo isso? Estamos trazendo para a nossa vida essa norma para todos? Norma para amar. O grau de responsabilidade vai variar, é lógico. Nós não podemos exigir de um selvagem as mesmas aptidões que se inserem na atitude de um acadêmico. Vamos entender isso. Às vezes a pessoa com mais conhecimento é mais responsável, sim, apesar de... Por isso que falhamos às vezes na posteridade. Muitas vezes a pessoa com muita cultura cometeu uma injustiça, já é gravíssimo. E o selvagem, como existia antigamente, cometia certos atos que são perdoáveis pela limitação da sua capacitação. Às vezes o mal é necessário. Mas como o mal é necessário? O mal é necessário, mas ainda aí há como refletir. Por exemplo, digamos que houvesse uma invasão em nossa terra, um povo externo invadisse o nosso Brasil, vamos supor, que não vai acontecer nunca, invadisse e tomasse conta daqui, nós ficássemos subordinados a um domínio estrangeiro. Nós, a grande maioria, eu vou pegar em armas, diríamos assim. Vamos pegar em armas, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Há uma menção do Papa João Paulo II, que era um homem ilustrado. Numa ocasião, houve um murmúrio de que a Rússia pretendia invadir a Polônia, que é uma vizinha. O Papa João Paulo II disse: se a Rússia invadir a Polônia, o Papa vai pegar em armas. Então o mal que está acontecendo como reação, um mal necessário. Mas ainda aí o mal não deixa de ser mal.
Porque ainda aí a evolução vai conter qualquer manifestação contrária. E não dá para nós entendermos, mas vai chegar um ponto que isso vai ser compreensível. Nós ainda não chegamos nisso totalmente. Exemplo, Jesus entre nós, a Palestina vivia sob domínio romano. Os romanos andavam pela rua se exibindo, humilhando os judeus. Estava no país dos judeus e eles é que mandavam. E no entanto Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e vamos nos amar, vamos pensar no nosso íntimo, na nossa estrutura, buscar o reino dos céus, buscando o interior. E com o tempo, o que aconteceu? De fato, os romanos foram vencidos e se alterou e o mundo virou cristão, embora de forma, às vezes, deixando a desejar, por nós, por causa da nossa causa. A mesma coisa Gandhi na Índia. A Inglaterra dominava a Índia. Gandhi, através da não violência, através da não reação com o mal, através da reação com o bem, conseguiu a liberdade. Através do pacifismo, através do comportamento que deu origem à filosofia da não violência. Ele dizia aos seus seguidores, vocês não devem nem pensar mal dos ingleses, nem pensar mal. Vamos fazer o nosso jejum, a nossa greve, vamos rogar, vamos pedir, nós vamos conseguir essa liberdade pelos caminhos da paz. E conseguiram. É claro que todos esses homens têm muita dificuldade. Gandhi foi assassinado e Jesus também. Mas são revelativos de que a evolução do espírito vai mostrando outros ângulos. E isso encaixa-se na nossa vida, com as coisas do dia a dia, que nós damos, às vezes, excessivas preocupações distorcidas pelo caminho errado. Pelo caminho do revanche, da vingança, do desamor. Alguns, às vezes, aproveitam o mal dos outros para se intensificar no mal. Por exemplo, durante momentos de ditaduras, de nazismo. No nazismo havia aquelas perseguições e muitos soldados, muitos militares, em detrimento de obedecer determinadas ordens, faziam coisas piores do que o que se mandava lá de cima. A ordem era, vamos conter tal, prender judeu, eles já abusavam. Quer dizer, o mal estava na pessoa, faltou a ocasião para ela fazer, aproveitou uma ordem que vinha de lá para fazer um mal maior. Por isso que lá Machado de Assis dizia, né, a ocasião faz o ladrão. É mentira, a ocasião faz o furto. O ladrão já existe. A ocasião faz o furto. Então, o desejo do mal, às vezes, está implícito e a pessoa não pode fazer. Ao contrário que o desejo do bem é exatamente poder fazer o mal, mas fazer o bem. Optar pelo bem. E é isso que às vezes marca as nossas existências e Deus sabe disso. Eu chego à idade avançada, à idade de velho, caído, ao quebrado, com dificuldade, a pessoa chega e chama a família e chama a esposa, por exemplo, e pede perdão porque a fez sofrer. A magoou muito, foi um péssimo marido que causou muito sofrimento. Isso às vezes porque está na idade avançada, recluso a um leito. Devolve a mocidade, pode ser que a pessoa faça tudo igual. Então não houve uma estruturação do bem. O que há é um impedimento para realizá-lo. Todos podem fazer o bem, todos sem exceção. Mas como assim? Sim, sem exceção. Todos. Porque existe o pensamento. Ah, mas a pessoa é deficiente física, ela está em condições que ela não tem nem como se locomover. Como é que ela vai fazer o bem? Pelo pensamento, pela vibração, pela energia. A pessoa está em estado de coma, está no hospital, mas ela está pensando vibratoriamente, está emanando o pensamento do bem. Nós já falamos, se não falamos, a gente fala que a gente teve entre nós a nossa filha, vamos falar assim,
que viveu 30 anos conosco sem se expressar positivamente, sem falar, sem andar, sem nada. E, no entanto, nunca a gente pode dizer que alguém fez mais bem para a gente do que ela. Pela vibração, pelo enternecimento, pela doação, pelo que nos ensinava, pelo que transparecia, pelo que vem da alma, do espírito, pela boa vontade. Todos podemos fazer o bem. Todos podemos. Às vezes o meio adverso faz com que a pessoa seja tentada a fazer o mal. Como é que faz? A pessoa que nasceu na favela não tem vício, tem prostituição. Como é que faz a pessoa que está desempregada e não consegue um emprego? Como é que faz? Como é que ela resolve? A doutrina espírita é até chata, né? Porque com ela não tem moleza. Nós, previamente, antes do reencarne, escolhemos muitas provas para resistirmos às tentações. O arrastamento que certos vícios, certos locais fazem com que nós tenhamos um arrastamento irresistível. O arrastamento existe, mas irresistível não, segundo os livros dos Espíritos. Porque existem muitos que nos meios mais adversos conseguiram se manifestar de forma virtuosa. E as provas, muitas vezes são provas escolhidas, para que as tentações em nós sejam vencidas. E para que se vença as tentações, você tem que ter contato com o assunto. Não adianta você querer, eu sou tentado a tal coisa, mas vou viver lá no outro lugar, não tem nada disso, não adianta nada. É a opção do espírito, muitas vezes. A lei de Deus é a lei de amor ao próximo. Enquanto não tiver amor ao próximo, a nossa sociedade vai ser uma sociedade doente. Uma sociedade enferma. Por isso que parece utopia, mas as transformações começam no íntimo de cada um de nós. Na seriedade com que a gente vê essa existência que é curta, que é breve, que é oportuna, para que exista alguma coisa de melhoria. De novo, o umbral é feito daqueles que são infelizes. Agora você é infeliz por quê? Porque eu não consigo um emprego, porque eu estou doente, por causa disso, por causa daquilo. Cadê a esperança, cadê a fé? É esse que é o desafio. Os bons espíritos são chamados para nos ajudar. Há que de se desenvolver a esperança, a oração, pedir, rogar. Aquilo que se fala, não, a pessoa está desempregada, não consegue. Faz um currículo, 2 currículos, 3 currículos, 10 currículos, sai de manhã, 5 horas da manhã, levanta, vai, distribui com um, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro. Uma hora vai ser ajudado, não é possível. Ah, mas está doente, tem um problema, perdeu o filho, ninguém perde ninguém. Ah, mas a pessoa está lá, está internada em tal lugar, é transtorno, mas você enfrenta a situação e aquilo vai fazendo parte da sua existência e você vai dourando, vai elevando, vai adequando o pensamento em Deus, na fé, na confiança, nos espíritos. Isso não é utopia? Por que não é utopia? Pode ser que a gente não aguentasse isso, mas tem muitos que aguentam. Se existe um ser humano que é capaz de atingir determinadas condições, é porque o outro também pode. Não existe privilégio. Existem mães que têm uma UTI dentro de casa. Existem pais, existem pessoas que cuidam de pessoas doentes dentro de casa. E essas pessoas vivem e sorriem, e estão sofrendo, e estão chorando, mas estão sorrindo, estão aceitando, porque o que vale para a misericórdia divina é a resignação, muitas vezes, a compreensão, o entendimento. Então, entre as leis que os espíritos falaram, as leis naturais, que a gente diz, as leis de Deus, existem as leis sobre, está no livro dos Espíritos, pergunta 648, depois há um desenvolvimento disso tudo. Leis sobre adoração, trabalho, e são leis que são questões que fazem parte da existência humana e que precisam ser entendidas. A lei de adoração, que é sobre adoração, trabalho,
reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade e justiça, amor e caridade. Esses princípios espíritos responderam a Kardec que são as leis de Deus. A lei de adoração, que é a primeira delas, só dela que a gente vai poder falar. Adoração é venerar, honrar, admirar, gostar, amar. Isso é inerente à nossa condição humana. Nós, em toda a humanidade, durante toda a história, sempre nos dedicamos, nos ligamos a um ser superior, a algo superior a nós. Nós não nos autofizemos, nós não somos autores de nós mesmos. Nós vamos repetir de novo assim aquilo que a gente pensa e lembra. Você vê um carro bonito, um carro lindo, com toda a estrutura de motor, disso, daquilo. Alguém fez, ele não surgiu do nada. Teve uma fábrica que fez aquele carro. No nosso caso, nós somos uma estrutura espetacular, extraordinária, com células, com tecidos, com circulação, com neurônios e tudo mais, e alma, que sonha, que pensa, que chora, que ri, que ama, uma alma extraordinária. Não nos fizemos, somos fruto de uma construção, de uma fábrica, não é a fábrica dos nossos pais, não, de uma criação suprema. Então nós, humanidade, sempre tivemos a lei de adoração, adorar a Deus. Mas esse adorar é de coração, não é da boca para fora, não. É adoração íntima. Vamos viver, nesse caso, nessa nossa adoração, sabendo que o Senhor nos observa sempre. Imaginemos nós que cremos em Deus, vamos imaginar que Ele sempre nos observa, e é isso que acontece. Essa observação não é, nossa, Deus está vendo eu fazer tal coisa, não, está vendo eu pensar. Está vendo eu sonhar, está vendo eu sentir, está vendo a minha intenção calada. Nem falei nada, já sabe. A todo instante. Adorar com o coração, para que não haja hipocrisia só dos lábios. Ser contemplativo. Contemplativo não adianta ser contemplativo, é isso que a gente quer dizer. Deus nos deu deveres na terra. Por isso que não adianta só essa contemplação. Eu adoro a Deus, vou ficar recluso. Não, tem deveres, todos nós temos deveres. Deveres na sociedade e deveres íntimos. Como filhos, como pais, como marido, como mulher, como amigo, como irmão, como cidadão, como tudo que pode acontecer. Nós temos deveres, temos compromissos. A ninguém foi dada a existência à toa. Você vai nascer por nascer. E dentro dos princípios da adoração existe a prece. A prece lida e decorada de nada vale, vale aquela que nós fazemos com que nasça do coração. A pessoa, se for orgulhosa, egoísta, indiferente, recalcitrante, violenta, maldosa, a prece dela vai ser ouvida? Vai ser ouvida se houver arrependimento e humildade. A prece tem que ser uma forma de pensar em Deus, se comunicar com Deus, se associar com Deus, mas é uma forma de estudo de si mesmo. Não adianta orar como quem ora no final de semana, vai para um encontro recreativo, como quem vai para um clube, faz orações e cânticos e canta a boca para fora, externamente. A doutrina espírita nos convida à interiorização. É no silêncio, é na quietude que você tem contato, porque não precisa nem sequer, os interventores nos auxiliam, mas não são imprescindíveis. Entra no teu aposento e no silêncio do teu aposento fala com Deus, e no silêncio do teu aposento Deus fala contigo. Não precisamos de intercessão, interventores, intermediários entre nós e Deus. A prece é do nosso coração. Através da prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Há motivos para louvar a Deus? Quem não percebemos que há motivos para louvarmos a Deus, estamos alheios à mágica, à maravilha, ao esplendor. Não são 7 maravilhas, bilhões de maravilhas que existem no universo. Desde uma flor, uma pétala de rosa, uma pétala de flor, tem segredos
enigmáticos demais. A atitude de um beija-flor, a atitude de um passarinho, o canto dos pássaros, o vento, o desenho das árvores, das palmeiras, das ondas do mar, da chuva, da neve, das estrelas do céu, do nascer do sol, do pôr do sol. Tudo tem um encanto cuja origem provém de Deus. E nós temos que louvá-lo no silêncio, na admiração, no encantamento, no deslumbramento que temos diante de tudo. Isso é inerente a um coração, não precisa ser poeta, não precisa ser sensível. A alma se queda diante de tudo que existe, porque tudo que existe é forrado, é marcado por beleza, mesmo aquilo que nós supomos às vezes que tem um desajuste, porque lá na frente traduz outra coisa. Podemos, através da oração, da prece, além de louvar, pedir para nós, pedirmos o que precisamos, pedirmos em favor dos outros, pedir para que melhorem os nossos erros, pedirmos para ser perdoados, porque nisso tudo, com a boa intenção, a mudança de atitude, a mudança de modos, a mudança de gesto, nós somos ouvidos. Ah, eu quero que mude a minha prova, eu estou com uma prova muito difícil na minha vida. Será que se eu rezar, Deus vai mudar a minha prova? Não vai mudar a sua prova, mas vai dar forças para você suportá-la. Ah, será que eu posso pedir para alguém que já desencarnou, só que ele desencarnou e não teve oportunidade de se reajustar, ele só fez tolice na vida, e está no mundo espiritual perdido, agora não dá para ele corrigir mais, ele já foi, dá para orar por ele? Dá para orar por ele, porque ele vai saber que você, alguém, está tendo consideração, está tendo lembrança, está tendo um carinho por ele, e isso mexe com a gente, mexe com a pessoa. Por isso que se diz, nunca fale daquele que se foi. Ah, fulano já morreu, nossa, mas ele era isso, ele era aquilo, ele era viciado. Não, já dói para a pessoa. Agora existe um segredo maior na oração. Ah, eu quero, evita as tentações, os meus erros, os meus vícios, evita, Senhor. Como é que ele vai fazer? Se está em mim, vai me dar forças, vai me fortalecer. Mas o segredo maior, é que quando nós oramos, nós nos associamos, consorciamos com os bons espíritos. Quando a gente faz vibração e pede por alguém, a gente está pedindo por alguém, a gente está querendo ajudar alguém. Por isso que a gente está pedindo. Imagine o Serguei, lá, o Dr. Djalma, alguém que a gente conhece, dos nossos amigos espirituais. Ele está ali, eu estou pedindo, por favor, ajuda aquela pessoa cujo nome está aqui, ó, que está lá numa cirurgia, assim, ajuda a pessoa. O que ele mais se propõe a fazer é ajudar, soma-se a gente. Está querendo ajudar? Eu também quero ajudar, os espíritos querem ajudar, vão socorrer, os bons espíritos vão se aproximar e ajudar. Então é isso que importa. Gente, nós vamos para a nossa prece, falando em prece, né? E continuamos mais para frente, né? Quando a gente fazia as preces no centro, a gente tinha o hábito de dizer assim, vamos para o passe. Quando falava vamos para o passe, é sinal que estava no fim da preleção. E tinha um senhor que foi ao centro e ele levou o filhinho dele. E o filhinho dele era um menino de uns 8, 9 anos assim. E o pai falava, você fica lá na frente vendo o moço falar, para depois tomar passe. E a criança ficava lá na frente. E aí a criança ficou uma vez, e ouvindo a gente, né? Aborrecida, né? Daí a gente falava no final, vamos pro passe, vamos assim, falava mais alguma coisinha, vamos pro passe, tinha acabado a preleção. Daí, no outro sábado, o menino lá, vamos pro passe, no outro sábado, vamos pro passe, sempre falava vamos pro passe quando terminava a preleção. E o menino ali. Aí parece que condicionou e gravou aquilo, né? Vamos pro passe e acaba, né? Quando foi lá no quarto sábado, coisa assim, a gente... Bem, pessoal, vamos pro passe. O menino lá, graças a Deus. Deu graças a Deus, porque acabou a preleção. Tadinho, não estava nem aguentando ficar ali. Mas, gente, não é a questão, não é essa. Vamos pedir que os nossos amigos espirituais nos envolvam, que possa haver a visitação no lar de cada um de nós.
todas as nossas intenções positivas, mentais, sentimentais, em prece, palavra verbalizada, atrai bons espíritos. E isso já é uma vantagem imensa. Qualquer que seja a situação vai ser aliviada, senão resolvida. É preciso até que pensemos que quando adentramos na vida física, na encarnação, se nós fizermos uma prece prévia pedindo proteção, de fato, ou se viemos, né? Que às vezes a gente... Mas vamos fazer que nunca é tarde. Então que o passe possa cair sobre nós, envolver a todos nós, envolver todos que estão conosco, numa corrente de luz, de amor. Mentaliza o farol, mentaliza as entidades espirituais, os beneditinos, a conexão que existe com os beneditinos, o caminho fluido que vai até lá, os departamentos, os locais. Vamos fazer uma visitação, andar por lá, verificar, quem sabe à noite possamos ir até lá. Passe vem, a entidade amiga espiritual bondosa está projetando sobre nós, sobre quem estamos pensando. O fio do nosso pensamento é um televisor para o mundo espiritual. Eles vêm, pode pensar. Pensou em alguém, vai lá. Pode ser longe, distante, além mar, não importa. As vibrações vão chegar. Peçamos, estendamos as nossas vibrações por nossos vizinhos, as pessoas nossas conhecidas, familiares. Façamos as nossas vibrações pedindo para o nosso país. Tudo isso assim, nós fazemos rápido, mas no nosso coração, assim, ao se deitar, ao levantar nos momentos de quietude, a gente expande mais esses pensamentos. Pedir pelo Brasil, pedir pela paz no mundo, pela expansão do bem, do amor, pelo entendimento entre os homens. Que haja paz no lar de cada um de nós, muita paz aí na sua casa, no seu lar, onde você está recebendo a nossa vibração, a vibração do farol, dos amigos espirituais do farol. Muita vibração, muita harmonia, muita saúde, muito entendimento, palavras suaves, respeito, coordenação nos diálogos, entendimento e muito amor. Nós agradecemos muito, vibrando nessa paz, nessa serenidade. Que a luz infinita de Deus e dos bons espíritos nos acolha a todos, nos ajude, nos oriente, porque estamos juntos. O mundo espiritual em nós está junto para juntos crescermos, para nos ajudar nesse desterro que é a vida física, que é muito importante. Essa faculdade, essa escola que nos ajuda e que pode ser um entretenimento. Sejamos felizes. O segredo é crer, acreditar, buscar o melhor. Através do Pai Nosso, as palavras de Jesus, concluímos a nossa reunião agradecendo muito a todos. Obrigado, sejam abençoados. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Obrigado, irmãos. Ótimo final de semana, ótima semana, muita paz para todos, graças a Deus. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigado.